ao meu e ao seu coração de uma forma extraordinária. Então eu peço a sua total atenção neste momento. E para pedir a sua atenção, eu peço agora a sua reverência. Que você, fique postado para ouvir a palavra do Senhor. Nós ainda não voltamos com o ministério infantil, então eu peço aos papais, que fiquem de olho em suas crianças, para que todo o tabernáculo possa estar em adoração ao Senhor, em clamor a Deus. Vamos orar neste momento, em nome de Jesus. Paizinho, nós te louvamos até aqui, nós te adoramos, e eu creio que este é o momento que o Senhor vai falar aos nossos corações, ministrar as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós entregamos, Deus, tudo que nós somos diante da Tua presença, para que a Tua palavra seja o centro em tudo que somos, em tudo que nós temos. Revela-nos a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados meus? Amém. Glória a Deus. Obrigado, filha. Deus abençoe. Glória a Deus. Queridos, Mateus capítulo 10, versículo 40 ao 42, nós vamos falar hoje sobre a parte 3 dessa série de mensagens que se chama Recompensa da Honra. Então a nossa série de mensagens se chama O Poder da Honra, e hoje nós vamos tratar e falar um pouquinho, que a honra nos traz recompensa. Quem gosta aqui de receber recompensa, ou nós podemos somente fazer uma junção, dessa palavra para com o presente. Quem gosta de receber presente? Todo mundo gosta de receber presente. Todo mundo gosta de ser presenteado. Todo mundo gosta de receber uma recompensa, não é? Quando o filho faz algo, ele fica olhando para o pai, esperando qual vai ser a minha recompensa. E os pais, eles gostam de motivar isso, olha, se você fizer assim, você vai ser recompensado ali. Isto é bom, mas eu quero também dizer que dentro disso, o Senhor vai falar um pouquinho para nós também como pais. O Senhor vai falar de uma forma geral aos nossos corações, mas nós temos, uma palavra assim muito específica do Espírito Santo ao que tange nós, os pais, a família nos dias de hoje, sobre a recompensa da honra. O que é honra? O que ela pode trazer a nós? Eu disse na parte 1, na introdução de toda essa série, que nós estamos já no terceiro domingo, quarto domingo melhor, no quarto domingo nós já estamos ministrando essa série, que a honra, ela é a essência de tudo que Deus é. Toda a Bíblia, ela reverbera a honra. Tudo que você lê na Bíblia, você vai enxergar a honra. Você vai enxergar porque essa é uma personalidade, essa é uma ação, é uma essência forte do Deus Pai que criou os céus e criou a terra. Quem está comigo diz amém. Amém. Mateus 10, 40 ao 42 diz assim: quem recebe... Você está na NAA, então eu vou acompanhar você. Quem recebe vocês, é a mim que recebe. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Se vocês, versículo 41 agora, eu vou ler na NVI aqui. Porque semana passada nós estávamos com a NVI aí, hoje nós não estamos. Então eu preparei aqui parte na NVI. Pode continuar aí. Aqueles que acolhem vocês, versículo 40. A mim estão acolhendo, e quando me acolhem, estão acolhendo aquele que me enviou. Se vocês acolherem um profeta, porque ele é um homem de Deus, receberão a mesma recompensa que um profeta obtém. Olha só que interessante. Olha o que a palavra diz. Se vocês acolherem um profeta, porque ele é um homem de Deus, receberão a mesma recompensa que o profeta obtém. E se vocês acolherem homens piedosos por causa da sua piedade, receberão recompensas igual a deles. Versículo 42. Se vocês derem até mesmo um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, porque ele é meu discípulo, serão seguramente recompensados por ter feito isso. Então nós lemos aqui 3 versículos, e nesses 3 versículos nós falamos 3 vezes a palavra recompensa.
no curto texto que nós lemos, do versículo 40 ao 42, nós vemos repetidamente a palavra recompensa ser dita a nós, ser falada a nós, ser profetizada a nós. Quem está comigo diz amém. Então o que nós precisamos observar nesse texto é que Jesus está ensinando os seus discípulos que a honra é uma semente poderosíssima, que a honra é inestimável, que a honra dará com certeza a sua recompensa. A medida de honra que depositamos é a mesma medida de honra que nós receberemos. E interessante que Jesus ele fala de situações simples, situações fáceis de fazer, porque ele diz: aquele que recebe um profeta como homem de Deus, recebe a recompensa que o profeta tem. Então hoje, no dia de hoje, talvez você olha daí para cá e diz: olha, o pastor é o anjo da igreja, alguém que tem a palavra de Deus, ele com certeza tem um acesso, ao Pai, ele passa para nós a palavra de Deus. E quando você começa a pensar isso, você parece que começa a ficar distante desse Deus, e de fato não é isto que acontece, porque a Bíblia diz que aquele que ouve um profeta como homem de Deus recebe a mesma recompensa que ele, o profeta, obtém, ou a mesma honra ou recompensa que o profeta tem. Então o que Jesus está falando é: vocês precisam compreender que não podem deixar nunca de honrar a minha palavra através dos homens e mulheres de Deus que levantarei por todos os séculos vindouros. Jesus está ali cuidando dos primeiros discípulos que iriam multiplicar essa visão até chegar a nós aqui 2020 anos depois de Cristo. Quantas células e redes já aconteceram e se foram? Quando eu digo assim, estou falando de grupo. O grupo primário era de 12 discípulos, depois esse grupo aumentou para 72, depois para 120, depois para 540, como diz Paulo em 1 Coríntios, depois era metade de Jerusalém, depois começou a ir para todas as cidades vizinhas, depois ultrapassou a Macedônia com Paulo, até chegar a nós, através do nosso amado e querido, daquilo que tange a nossa denominação, a nossa igreja, nosso missionário Manuel de Melo, que fundou essa igreja, e hoje nós estamos aqui sentados ouvindo essa palavra, porque aconteceu algo, e este algo foi que 12 discípulos estavam atentos à voz de Jesus, e Jesus ensinou a eles: olha, façam de tudo para honrar os seus profetas, porque vocês receberão a recompensa que um profeta tem. E eu digo ainda mais: se vocês derem um copo de água fria para um dos meus discípulos, vocês terão recompensa por isso. Então olha que algo fácil e simples que Jesus está dizendo. Mas eu gostaria de fazer com que você entenda uma coisa: tudo que Jesus está fazendo, tudo que Jesus está falando aqui, obviamente ele está falando no sentido literal. Ele está dizendo, de fato, se vocês derem um copo de água, porque Jesus está naquele momento dizendo: os meus discípulos irão pregar em toda parte, e se eles lhe pedirem um copo de água, e se vocês derem um copo de água, vocês serão recompensados por isso. Mas Jesus também está dizendo em um fator um pouco maior. Ele está dizendo no campo espiritual, no campo que a igreja milita, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades que agem na região celestial. Jesus está dizendo: se vocês ouvirem a minha palavra, se vocês honrarem a minha palavra, se vocês darem atenção plena a toda a obra que eu estou fazendo, com certeza vocês serão recompensados por isso. Quem está me ouvindo diz amém. É bem assim. Nos gestos mais simples se esconde o grande poder da honra. Uma outra coisa que eu quero dizer a você é que a honra que reconhece a autoridade, ela também produz autoridade. Nos dias de hoje eu vou apontar algo como profeta.
Nos dias de hoje nós estamos vivendo um tempo, uma geração, que ela quer ter autoridade, mas não quer honrar a autoridade. Todo mundo é ativista hoje, todo mundo tem a opinião ativa para algo. Todo mundo quer ser uma autoridade, todo mundo. Nós estamos em um tempo, e por favor me compreenda e me entenda, porque se eu for fazer um contexto bíblico totalmente explanado, eu vou ver até um rei reinar com 8 anos de idade. Mas o que eu quero trazer para você é a situação. Há pouco tempo atrás surgiu uma menina de 13 anos e começou a falar algumas coisas boas, mas outras, na maioria delas, sem nenhum pingo de noção. E autoridades do mundo inteiro se dobrou diante dela, menos a do nosso país, graças a Deus. E essa pessoa é vista como ativista, e ela faz algumas situações muito legais, mas deixa eu dizer uma coisa para você, biblicamente falando, uma autoridade só pode ser constituída como autoridade quando ela consegue honrar a autoridade. Então, se eu não consigo honrar o presidente de uma nação, eu não posso ter autoridade para falar nada, porque a Bíblia diz assim, pronto, acabou. Mas nós estamos vivendo um tempo que muitas pessoas querem autoridade, mas não querem honrar uma autoridade. Todo mundo quer ser autoridade sobre algo. Faça o que eu estou falando e pronto, é a maioria hoje que diz. Mas por quê? Para quê? Eu estou dizendo, faça. E para isso, às vezes, passa por cima de autoridades no trabalho, civil, militar, eclesiástica, familiar, paternal, patriarcal, dizendo, eu estou com autoridade. Eu estou com autoridade. Não. A autoridade é somente autoridade quando ela consegue compreender a honrar uma autoridade. A honrar uma autoridade. É algo que eu sempre comento, queridos. Eu sempre comento que aconteceu comigo e às vezes acontece com alguns jovens. Já tratei bastante isso. Às vezes o jovem, ele obtém autoridade na palavra de Deus, porque a maior autoridade é os 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada, amém? Abre a sua visão, é algo extraordinário, é algo maravilhoso. Eu passei por isso. Aos meus 19 anos eu já era pastor auxiliar aqui nessa casa. Eu já tinha uma estrutura espiritual e mental alta. Eu tinha uma sabedoria na palavra de Deus que me dava respaldo para muitas coisas. Mas quando meu pai, que já não está mais entre nós, ele falava algo, mesmo que estava fora de contexto, porque eu sabia mais biblicamente, eu fechava a minha boca, abria os meus ouvidos e o honrava com a minha atenção. Porque ele era uma autoridade sobre a minha vida. E desfazer dessa autoridade era de fato, impedir o que Deus estava disposto a fazer através de mim. Porque uma autoridade só pode ser constituída quando ela entende que ela também precisa honrar uma autoridade. E nós vemos isso através de um homem que não era israelita. Nós vemos esse exemplo, esse testemunho, em um homem que não era israelita. Eu vou adiantar algo para você, para te assustar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse homem viveu no mesmo tempo que Maria, mãe de Jesus. E eu gostaria que você observasse a fé que Maria, mãe de Jesus, tinha. Porque para aceitar uma palavra de um anjo dizendo, você vai conceber sem ter tido relação com um homem, é alguém que precisa ter fé, ainda mais naquele tempo. E eu vou dizer sobre outra pessoa, eu vou dizer para você que esse homem viveu no mesmo tempo que João Batista. João Batista, a palavra o tem como aquele que abriu o caminho para o Messias. Um homem de fé, que se vestia com pele de animais, comia favos e gafanhotos, favos de mel e gafanhotos, e pregava e batizava em nome de Deus, um homem extraordinariamente poderoso em Deus, e isso sem contar outros. E quando Jesus, ele se depara com esse homem que vou falar para você daqui a pouco, ele diz, não
encontrei fé maior do que desse homem. Quando Jesus diz, não encontrei fé maior do que esse homem em Israel, ele está dizendo, a minha mãe Maria teve menos fé que ele, João Batista teve menos fé que ele, outros homens, os sacerdotes, aqueles que obtêm a palavra de Deus, têm menos fé que ele. E tudo isso porque aquele homem disse algo para Jesus. Olha o que ele disse para Jesus. Mateus capítulo 8, versículo 5. Mateus capítulo 8, versículo 5. A honra que reconhece a autoridade, ela vai produzir autoridade. Ela vai ter pessoas que vão honrá-la como uma autoridade. E eu achei que eu ia tocar nesse assunto só no terceiro tópico, deixa na tela. Eu ia tocar nesse assunto só no terceiro tópico, mas eu já vou começar a pincelar algumas coisas. E as mulheres aqui, alguns homens vão entender o que é pincelar. Porque eu não estou dizendo de um quadro de pintura. Eu estou dizendo quando você pega uma pinça e começa a tirar os pelos. A mulher sabe a dor que é. Então, não é pincelar um quadro, porque hoje nós não vamos pintar quadro nenhum aqui não. Hoje o Senhor vai pegar uma pinça e tirar algumas coisas de você, vai doer. Uma das coisas que mais nós vemos na atualidade são pais que querem impor uma autoridade aos filhos sem mostrar a eles o que é honrar uma autoridade. São pais que dizem aos filhos, você tem que fazer e pronto, acabou. E quando é perguntado, mas por que eu tenho que fazer isso? Ele diz, você tem que fazer e pronto, acabou. Você não impõe autoridade, você se torna uma autoridade. Porque uma autoridade imposta é um autoritarismo. E todo governo autoritário, ele na verdade foi fundamentado por senhores e escravos. Então se você quer o seu filho como um escravo, seja um autoritário. Agora se você quer os seus filhos como uma herança sua, ou como uma cópia sua, tenha autoridade com honra. Eu estava sentado na minha sala, vou pincelar bastante sobre isso hoje. Eu estava sentado na minha sala, como de costume, todo domingo de manhã, assistindo um culto da qual eu assisto, e ali eu estava, e aí o Senhor me fez desaparecer o que eu estava vendo, e o Senhor começou a falar ao meu coração. E ele começou a falar sobre honra, ele começou a falar sobre paternidade, e aí então ele disse algo, disse, filho, e isso porque eu tinha lido Jeremias capítulo 20 no meu devocional hoje. Então a partir desse devocional o Senhor começou a falar ao meu coração. Porque no capítulo 20 você vai ver Jeremias falar com Jeconias, ou Joaquim, tem tanta tradução, que é o filho de Josias, rei de Judá, que reinava em Jerusalém. E ali Deus começa a falar através do profeta Jeremias a ele dizendo, olha, você não está sendo como seu pai. E paro por aí, porque o que o Senhor me mostrou depois é dentro dessa palavra. E aí o Senhor começou a me falar algumas coisas. Nós estamos hoje, papais e mamães, na autoridade constituída por Deus, para mostrar aos nossos filhos o que é honrar a Deus. E eu estou muito receoso com essa geração que está crescendo. E quando eu digo uma nova geração que está crescendo, é de fato aquele que está no meu e no seu colo, aquele que ainda pergunta, pai, mãe, eu posso ir brincar? Eu estou preocupado ainda com essa geração que ainda está perguntando, porque essa geração está vendo, e desculpe a minha franqueza como profeta, essa geração está vendo a nossa geração a negligenciar a eles o sentido do que é honrar a Deus. O que o Senhor está dizendo, pastor? É muito simples. É muito simples. Nós passamos a semana toda fazendo de tudo. Os nossos filhos não nos veem orar. Os nossos filhos não nos veem falar de Deus. Os nossos filhos não nos veem colocar do culto de domingo da sua igreja. Então eles não sabem o que é honrar. E de fato, a criança sabe o que é honra, mas ela começa a observar no pai, para ela ter um sentido daquilo que ela pode ou não pode fazer. Então ela vê o pai se arrumar atrasadamente no domingo, é o único dia que dá para o Senhor, e faz tudo atrasado.
tudo de qualquer jeito. E eles estão vendo tudo isso. Aí quando eles te falarem assim, pai, mãe, eu descobri um negócio, que puxa para dentro, solta pelo nariz e o negócio fica louco. E você vai dizer, pelo amor de Deus, nós é crente. O meu e o seu filho estão observando quanto tempo nós damos para Deus. O meu e o seu filho estão observando tudo o que nós falamos em prol a Deus. O meu e o seu filho está vendo se nós honramos a igreja, se nós honramos o culto, porque a Bíblia diz que o culto racional precisa ser dado a Deus e não pode ser negligenciado. O meu e o seu filho está observando a forma que nós estamos falando. Se o seu filho trazer uma palavra torpe dentro da sua casa, você pode dizer, eu e a sua mãe não falamos isso, por que você está falando? Ou você não vai conseguir falar isso? Eu fui pastor auxiliar e pastor de jovens, e alguns são remanescentes desse tempo aqui. Alguns ainda estão aqui, que me viram pastorear jovens com 16 anos, magro que dava dó. Não ainda me viam como pastor, mas apenas como o Rafa, líder de jovens. Que quando vinha na esquina de lá, tinha que olhar bem, porque quase que não enxergava de tão magro que era. E eu estou voltando a isso com os negócios aí que eu estou fazendo aí, estou chegando lá. Irmão, dá uma risada um pouquinho, calma, vamos pegar um pouquinho leve aí na palavra que a gente está dando. E eu liderei muitos jovens e a maioria deles chegava até mim e dizia assim, eu não consigo vir mais porque o meu pai e a minha mãe é uma coisa aqui na igreja, mas em casa é outra. E você desconstruir isso em um jovem é muito difícil. Porque biblicamente falando, estamos falando de herança. A Bíblia diz que os pais fazem o que para os filhos? Entesoura para os filhos. Então eu compreendo a luta que é de um líder de jovens, um líder de adolescente. Mas eu creio que nós, eu estou dizendo eu e você, dessa geração, nós vamos mudar essa realidade. Porque nós estamos diante de Deus dizendo, Deus, nós nos arrependemos e queremos ser pessoas que vão honrar e mostrar à próxima geração o que é honrar ao Senhor. Pais que se preocupam com os filhos. Tem pais que dizem, olha, meu filho não consegue vir na igreja, porque ele está aí no celular, com isso, com aquilo. Ele está porque você deixou. Porque você não conseguiu ser autoridade. Porque eu não consegui ser autoridade. E eu não consegui ser autoridade porque eu não consegui mostrar honra. Eu não consegui mostrar que a minha vida é para o louvor de Deus. Às vezes nós chegamos no filho e o filho pergunta assim, bom, o ministério infantil está aqui, nós estamos reativando ele. Quantas vezes nós já tratamos sobre isso? A criança chegar na líder ou ministra, né, kids, ou até mesmo a mim. E eu dizer assim, eu senti sua falta domingo passado, eu amo criança. Não sei se elas me amam tanto, mas eu amo elas. Porque às vezes eu tenho essa fisionomia, né, assim, de sério, então. E aí eu falo, olha, não te vi domingo passado. Ela diz, pastor, eu queria vir, mas meu pai e minha mãe não quis. Pastor, eu queria vir, mas minha mãe e meu pai não quis vir. O filho chegar e dizer, pai, mãe, está chegando a hora de ir para a igreja, hoje eu não vou não. Trabalhei a semana inteira, estou cansado. Isso aí. Estamos fazendo direitinho. Estamos fazendo direitinho.
Meu Deus, pastor. Vou falar igual a Yasmin agora, né? Quando a Yasmin se espanta com alguma coisa, ela fala, meu Deus. Mas se eu não falar, se eu sou aqui aquele que precisa alertar você na palavra de Deus, se eu não falar, quem vai falar? Quem vai falar? A nossa igreja não, eu repito o que eu disse domingo passado, a nossa igreja é uma igreja bem legal, mas nós estamos ligados a tantos lugares e conversando com tanta gente. Essa semana eu estava falando com alguém, diz assim, olha, em tal cidade a igreja fechou. Diz, mas como assim fechou? Porque quando voltou, ninguém voltou para a igreja. Graças a Deus a nossa realidade é outra, mas eu estou falando com o contexto geral de igreja, não apenas uma igreja, estou dizendo como igreja do Senhor. Mas é claro, eu sei que você tem que trabalhar para dar o mantimento para sua casa, eu sei disso, eu também, eu sou mantenedor da minha casa. A diferença de hoje é que, na verdade, o meu trabalho é o meu sacerdócio, mas nem sempre foi assim. Então hoje nós estamos em tempo de mudar isso, porque os nossos filhos, essa geração que está crescendo, eles não vão aceitar, porque é e pronto, eles já não aceitam papai e mamãe. Quando você fala alguma coisa, eles te olham no olho e perguntam, mas por quê? Mas como é isso? Se você sentar com a sua mãe, com seu pai, com seu avô, né? Aí uma geração que está nos 50 anos de idade, 60 anos, 70 anos, você sempre vai ouvir eles. Eu acho maravilhoso quando, né, minha mãe, meus tios, minhas tias se reúnem, eu fico só observando. E é sempre os mesmos papos gostosos de ouvir, mas é sempre o mesmo papo. E dizia assim, você lembra quando o pai falava, ou quando ele só falava... Parecia tudo mini soldadinhos. Então, o ser humano, ele é acostumado com o extremo. Na geração passada, de 50, 70 anos, hoje a pessoa era assim, agora não, queridos, não é. Não estou dizendo que uma está certa ou uma mais, não. Eu estou dizendo que nós precisamos compreender o tempo que estamos vivendo. E hoje, se você falar alguma coisa, você precisa ter respaldo. E hoje, na verdade, o que mais fala são as nossas atitudes, não as nossas palavras. Então, se eu chegar e falar para o meu filho, você precisa ir na igreja, naquele exato momento ele vai saber, mas espera aí, ele vai uma vez por mês na igreja, ele está falando para mim que preciso ir. Porque uma autoridade só é honrada quando ela mostra que ela também está honrando uma autoridade. Eu não tive o prazer de fazer exército ou tiro de guerra, que é a realidade da nossa cidade. Né? Quando eu digo assim, não tive o prazer, fui dispensado. Mas eu conheço pessoas que fizeram. A gente tem que estudar, a gente tem que observar um pouco, e você sabe que ali tem patentes. Um segue a autoridade do outro, porque esse outro também segue a autoridade do outro. Então, o que a palavra de Deus está despertando a igreja da atualidade é que nós precisamos refazer o caminho da honra. Porque quando eu digo para o meu filho que dar a Deus apenas um momento, ou a gente apenas ligar com Deus na hora que está tomando um banho no domingo para vir na igreja, ou para assistir o culto, é muito pouco para essa geração. É muito pouco para amanhã a gente falar para eles, olha, você precisa ser uma pessoa, não. Nós precisamos mostrar a ela que Deus é a nossa autoridade máxima. O apóstolo Paulo diz que aquele que milita não pode se embaraçar com os negócios dessa vida. É assim que está escrito ou não? Está lá escrito. Aquele que milita na obra do Senhor não pode se embaraçar com as coisas dessa vida. Não pode. Então nós estamos num tempo de ativismo.
E de fato tudo isso está conspirado para que aconteça, porque a Bíblia diz que no final dos tempos, o tempo seria abreviado. E de fato, chega a noite, a gente diz, eu não fiz nada. E é mesmo, não é verdade? Quando chega a noite, irmãos, você para e diz assim, eu não fiz nada hoje. E com esse nada engloba, não orei, não li, não fiz nada para Deus. E os meus filhos estão olhando. Porque se o que eles mais veem em nós é o que a série da Netflix nos ensinou, com certeza a geração deles será muito pobre espiritualmente. Então, pai, se você quer dar um jeito, a primeira coisa, honre a autoridade de Deus e compreenda aquilo que Ele tem como autoridade. E então você conseguirá ser autoridade na sua casa e dizer, não, você não vai ficar fazendo isso. Até esse horário é isso, depois desse horário é aquilo. Mas nós estamos em um tempo que nós não queremos sentar e conversar. A verdade é que a Bíblia está muito além de nós, não é fato? Porque tudo que Deus mandou escrever, Ele diz, escreva bem grande, porque até aquele que passar correndo leia. Deus já estava vendo esse tempo. Porque hoje nós estamos ouvindo alguém dizendo, olha, eu estou mexendo aqui, mas estou te ouvindo, continua falando. Eu estou te ouvindo. Porque nós estamos num mundo ativista, nós temos muita coisa para fazer e de fato nós não fazemos nada. Porque nós esquecemos o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 36. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e com certeza as demais coisas serão acrescentadas. Quem ainda está aqui diz amém. Amém. Mateus capítulo 8, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião romano, ou seja, que não era um judeu que tinha a palavra de Deus, mas sim um romano, que cresceu sendo ensinado com tantas religiões e situações, se aproximou dele implorando, versículo 6, Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu Jesus, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas diga uma palavra, e com certeza o meu servo será curado. Porque também, olha só o que ele testemunha para Jesus, porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, e eu tenho autoridade sobre soldados em minhas ordens, e eu digo a eles, vão, e eles vão, e digo a um outro, venha, e ele vem, e ao meu servo, faça, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou espantado. Ao ouvir isso, Jesus ficou espantado. Isso significa que Jesus parou e é mais ou menos assim, eu não acredito que eu estou ouvindo isso, mas de uma forma positiva. Eu não esperava ouvir isso de um centurião romano. E aí Jesus ficou maravilhado. E Jesus disse ao que estavam acompanhando, em verdade digo a vocês, que em Israel eu não encontrei fé como esta. Por isso eu disse a você que Jesus disse, eu não encontrei fé em João Batista como encontrei nesse homem. E isso não quer dizer que Jesus estava menosprezando João Batista. Porque João Batista, Maria, viveu todo nesse tempo. Mas o que Jesus estava dizendo é, a honra que esse homem tem, está operando de uma forma tão maravilhosa a fé dele, que com certeza ele verá o milagre. E mais impressionante ainda é o amor que ele tem para com o servo que está na sua casa. Aqui neste momento o Senhor começou a falar ao meu coração como pai.
Porque às vezes nós estamos com o nosso filho clamando por ajuda. E eu vou dizer uma outra coisa para você, viu, querido? De verdade, de verdade. Eu acho que já chegou o tempo de nós ouvirmos mais a Deus do que os telejornais. Porque a minha pergunta para você é, você que está aqui, seu filho está assistindo esse culto agora? Ou você vai sentar com ele e depois dizer assim, ó, vamos ouvir a palavra de domingo? Ou você vai escolher a palavra daquele pastor do Facebook, porque é só 3 minutos e você não tem tempo, para seguir a orientação e a autoridade que Deus constituiu na igreja da qual você é membro? E que autoridade eu terei para dizer ao meu filho, vamos na igreja domingo, filho? Esse homem disse a Jesus, Jesus, eu sou um centurião, eu tenho 100 homens ao meu dispor, e a minha autoridade está sobre a vida de 100 homens. Por quê? Um centurião tinha na sua guarda pessoal 100 homens, mas esse centurião tinha que corresponder a uma legião romana. Essa legião romana continha 6.000 soldados, e cada comandante oficial tinha 60 centuriões, sendo que 60 centuriões tinham 100 homens. Naquele momento, ele estava dizendo, os meus servos me respeitam, porque eles me veem respeitar o meu comandante-chefe. Então Jesus parou e disse, não encontrei fé como essa em Israel. Um homem que entende o que é honrar a autoridade, porque Jesus tinha dito isso aos discípulos em Mateus capítulo 10, da qual nós já lemos a vocês, da qual nós já lemos juntos melhor. Então Jesus parou e disse, este homem compreendeu. E então Jesus disse, vá, porque o seu servo está curado. E quando ele chegou em sua casa, o seu servo estava curado. E então o que o Senhor falou ao meu coração é que, como esses servos, nossos filhos estão clamando a nós para trazer a eles a palavra de Deus. A palavra de Deus. Só que para isso eles nos precisam ver honrando o Senhor. Talvez você não vai gostar muito de mim depois dessa palavra, porque o seu filho também está escutando ela. Só que eu gostaria de dizer uma coisa para você, que o que mais Jesus nos ensinou, que errar é humano. Então com certeza eu e você erramos, mas nós temos um caminho de reconciliação com o Senhor. Nós temos um caminho para refazer diante do Senhor. Nós temos um caminho para mostrar arrependimento e mostrar que nós estamos sujeitos a uma autoridade, e que essa autoridade delegou outras autoridades. Porque de uns 30 anos para cá, eu não estou dizendo o que eu estou vivendo, irmãos, me entenda, eu preciso pregar uma palavra que não é tão fácil, porque pregando essa palavra, talvez muitos vão pensar assim, o pastor deve estar dando indireta a alguém, porque alguém falou, não, eu não sou homem de indireta. E se eu estou falando é porque é verídico, fato e verdadeiro. Eu não tenho motivo para falar isso porque aconteceu nessa igreja que eu pastoreio, porque não acontece. Porque graças a Deus eu gozo de uma honra e autoridade. Mas eu estou dizendo isso como um contexto geral daquilo que precisamos entender e compreender na palavra de Deus. Porque de uns 20 anos para cá, o que mais tem crescido porque os dados mostram, mais tem crescido a fuga de jovens de dentro da igreja. E aí muitos pais dizem, é porque a minha igreja não tem um programa de jovem. Mas é interessante, né? A pandemia veio e acabou com todos os programas. Aí o pai diz, meu Deus, o que eu faço agora? Porque eu ia naquela igreja chique, porque lá tinha um programa, porque tem mais dinheiro lá. Eu já não gosto mesmo de dizimar e ofertar, então eu vou num lugar que é onde eu já vejo tudo pronto. Mas aí a pandemia acabou com tudo quanto é programa.
Aí a pandemia me colocou junto com os meus filhos, e aí chegou o dia de fazer célula, o que a gente faz? Chegou o dia de cultuar, porque teve no início, nós só tínhamos o culto domingo aqui transmitido. Chegou a terça-feira, hoje é terça-feira do que mesmo? O que tem na igreja? Como é que faz? Eu não consigo mais levar meu filho, que é jovem, para o programa. Quer dizer, eu não consigo mais jogar meu filho lá num programa, porque eu não quero mostrar para ele como é ser crente. Eu preciso que alguém mostre. Irmãos, eu estou preocupado. Eu estou preocupado, viu, irmão? Se eu não tivesse uma diretoria de Deus, uma igreja de Deus, eu acho que talvez eu não pregaria essa palavra, com medo de ser mandado embora. Mas isso é verdade. E esses relatos é porque na pandemia nós nos unimos. Nós trocamos experiências. E nós observamos, muitas igrejas observou que estava fazendo errado. Mas porque é todo um contexto geral, porque o pai também queria aquilo, o pai queria um programa. Ah, pastor, eu não vou. Aqui não, aqui ainda a gente, tem. Precisa melhorar. Mas tem. E quando eu digo precisa melhorar, estou falando de mim mesmo. Mas em outros lugares, olha, pastor, eu estou indo para tal lugar, porque eu já fui pastor de igreja pequena. Eu já ouvi isso. Pastor, eu estou pensando em ir para tal lugar, porque aqui não tem um programa para jovem, lá tem. E vai ser melhor, né? E engraçado que foi, irmão, foi. Mas não deu nada certo. Então não era o programa, não era a igreja. Era o quê? Porque eu e você como pais, nós somos a autoridade máxima. Eu sei que essa palavra era para ser feita em um dia específico para pais, mas com essa pandemia aí a gente está conseguindo fazer um culto de domingo, para ter a igreja toda. Então, ainda não dá para marcar um café com pais. Então eu tenho que aproveitar, porque eu não quero perder essa revelação. Então, coloque uma coisa na sua cabeça. Um programa pode ajudar. Uma igreja que tem um programa legal de jovens pode ajudar. Ou uma igreja que tem um programa legal para crianças pode ajudar. Mas não vai ser para eles o alimento que eles necessitam. Porque o alimento virá através de você, papai e mamãe. Porque eles aprenderão a ouvir Deus através dos seus ouvidos. Eles irão aprender a ver Deus através dos seus olhos. Eles vão aprender a tocar Deus através das suas mãos. Porque eles verão seus olhos vendo Deus. Eles verão as suas mãos tocando Deus. Então eles saberão o que é isso. Mas quando a criança vê o pai e a mãe reclamar do que é a igreja, do que é a autoridade de Deus, do que é aquilo que acontece no anseio do corpo de Cristo, de verdade é difícil alguém ser lapidado e transformado em um homem e mulher de honra ouvindo isso. Então que venhamos a olhar para aquilo que esse centurião fez. Porque ele diz: Senhor, eu estou sob a autoridade e eu reconheço a autoridade que está sobre você. E eu sei que se o Senhor der uma palavra, o meu servo vai ficar curado. E naquele momento, ele obteve o milagre, porque ele parou e ouviu e honrou a autoridade que estava falando para ele. Então ele desfrutou daquilo que a honra podia oferecer a ele. Uma outra coisa é que quando nós damos honra à liderança, seja qual ela for, sempre vai frutificar a nós. 1 Pedro capítulo 2, versículo 17 e 18 diz assim: mostrem honra para com todos, amem os irmãos em toda parte, honrem a Deus e honrem o governo. Escravos, vocês devem honrar os seus senhores e fazer tudo o que eles mandam, não apenas se eles forem bondosos e justos, mas até mesmo se forem rudes e injustos.
De fato, Pedro estava lidando com uma situação emblemática. Por quê? Porque neste exato momento, em Israel, era comum eu ser um senhor de escravos. Não estou aqui mostrando para você que era alguém acorrentado, que era açoitado. Não, irmãos. Não é dessa escravidão que nós estamos falando. Nós estamos falando de pessoas que eram submissas por algo. Você lembra que uma mulher chegou a Jesus e disse: Senhor, eu preciso da sua ajuda, porque o meu filho mais velho faleceu e eu sou viúva. O que ela estava dizendo a Jesus? Ela estava dizendo: eu vou me tornar uma escrava, porque eu não tenho mais família. No Velho Testamento você vê a viúva dizer ao profeta: olha, eu não tenho mais nada dentro da minha casa, e os credores do meu marido que faleceu, nós pregamos isso ainda aqui nessa série sobre a honra, o meu marido faleceu e ele honrava o Senhor, mas agora os credores querem vir tomar os meus filhos para pagar a dívida, sendo servos deles. Então era comum naquele tempo. Então não estou dizendo de uma escravidão com uma bola de ferro, não, eu estou dizendo de homens que trabalhavam integralmente para senhores. E nesse momento, tanto os senhores como os servos se convertem ao Senhor. E agora na igreja eles precisam sentar juntos. E então há um registro que naquele momento começou algo a acontecer dentro da igreja. Porque os senhores queriam mandar nos servos, os servos não queriam mais respeitar os senhores, porque a Bíblia os chama de livres. E aí começou algo normal acontecer. Natural acontecer. Então Pedro diz uma coisa: servos, honrem os seus senhores, honrem a Deus e o seu governo, e honrem a sua liderança como se a Deus estivesse fazendo, como se a Deus estivesse servindo. E nós temos um sistema de liderança anunciado na Bíblia e hoje vivido por nós até os dias de hoje. Nós temos um regime civil, governamental, executivo, legislativo, autoridade policial, um sistema social com professores, líderes comunitários, etc. No sistema familiar, o sistema patriarcal, o cabeça, a edificadora e os filhos. No sistema eclesiástico, né, o pastor, o líder de célula, o presbítero, o diácono, os líderes de ministério. Então nós vivemos em um sistema que precisamos honrar. Mas no mundo que quer ser ativista, falar para alguém que ele precisa honrar toda essa escala, para ele é ultrajante. Para ele é ultrajante. Está ferindo ele. Dizer que ele precisa honrar o policial, a professora, o governante, o pastor, o mais velho. Nem isso mais nós estamos ensinando aos nossos filhos. Respeita, menino, porque ele é mais velho que você. Irmãos, não sei você, mas eu já participei de reuniões de mestres e pais, que de verdade, viu? Eu literalmente cerrei meus dentes, porque ali não era momento de falar nada, porque era a mesma coisa de lançar pérola aos porcos. O porco não sabe o que é uma pérola. Mas ao ver uma mãe dizer: olha, meu filho chegou chateado porque você disse isso para ele, e você precisa consertar isso. Meu Deus, nós estamos criando monstros. Pastor, o que o senhor bebeu hoje? Suco de limão com gengibre, talvez foi isso. Eu falei para vocês que eu estou fitness, até dia de domingo, irmão. Mas é verdade. É verdade. A geração da qual nós estamos ensinando, elas precisam ver em nós a honra. Elas precisam ver que nós honramos a Deus,
que nós honramos as lideranças, que nós somos autoridades como pais. Talvez você opere autoridade também no social, no governamental ou no empresarial. E talvez você seja a autoridade lá, mas você também é autoridade na sua casa. Aqui na casa de Deus, talvez você seja uma autoridade constituída por Deus, um líder, um presbítero, um diácono. Mas você sempre terá uma autoridade sobre você. Você sempre terá que se reportar a alguém. Agora, aquele que dá muitas justificativas, com certeza ele não vai respeitar um memorando. Com certeza ele não vai respeitar um cronograma. Com certeza ele não vai respeitar uma ordenança de autoridade. Agora, quando o meu filho, a minha filha me vê trocar o culto a Deus por qualquer outra coisa, que autoridade terei para dizer a ele que Deus precisa ser tudo dele? Eu escutei uma frase essa semana que eu fiquei maravilhado, porque essa frase não se escuta mais. Quando eu cresci nessa igreja, eu cresci ouvindo essa frase que eu não escuto mais, minha querida Marli. Eu cresci escutando a frase: o domingo é do Senhor. Eu já contei essa história para vocês. Que o que mais me marcou, que quando eu ia para a casa da minha avó, chegava domingo depois do almoço. Nós dizíamos: vó, o Célio está aqui, o Célio lembra aí. Nós vamos jogar bola. Ela dizia: vai, mas olha o horário. Hoje tem culto. Era uma festa. E quando íamos preparar para o culto, ela dizia: coloque sua melhor roupa, que você vai ver Deus hoje. E de fato, era verdade. E eu louvo a Deus por isso. Eu ouvi esses dias isso. Uma pessoa disse para outra, ela diz: não, amanhã é o dia do Senhor. E eu fiquei maravilhado por ter escutado, porque não se escuta mais. É qualquer outro dia. E de fato é até perigoso falar isso, né? Porque às vezes fala: então, bom, já que é só um dia mesmo, né? Então acho que dá para ser. Não, irmãos. É que há uma época atrás aí a gente falava que o domingo era dia do Senhor, mas nós estávamos na terça, na quinta, nós íamos evangelizar, nós íamos orar um pelos outros, mas hoje não. Hoje não. Hoje a liderança de ministério ela tem que tomar muito cuidado em mandar mensagem de WhatsApp, porque senão a pessoa fica ofendida. Será que ela não sabe que eu trabalhei a semana inteira? Será que ela não sabe que eu não tenho tempo? Eu estou dizendo isso no contexto geral como igreja, porque eu te amo ao ponto de me posicionar como homem de Deus para falar isso, porque os pregadores aí não falam isso para você, mas eu sou o seu pastor. Mesmo que você troque uma curtida num vídeo que eu fizer para curtir outro, eu continuarei falando. Porque a sua vida, ela reverbera a minha, então eu preciso ensinar. Eu preciso ensinar. Eu já contei para vocês que eu fui em alguns lugares pregar, que quando eu cheguei as pessoas menearam a cabeça. E quando eu acabei, pessoas, que eu acho lindo isso, pessoas muito sinceras, ela chegou e disse assim: olha, quando eu vi você, eu disse: vixe, mas quando você começou a pregar, não achei que um jovem pregaria assim. Falei: mas deixa eu te perguntar uma coisa. Aí eu, né, irmão, aproveitei que a gente ficou íntimo, né? Aí eu perguntei: mas deixa eu te falar uma coisa, a palavra tem idade? Um jovem tem que pregar diferente de um senhor? O que eu sei é que a palavra é vida para aqueles que ouvem. E a Bíblia diz que a palavra se renova todos os dias, então ela não tem idade. Ela é a palavra de Deus. Nós descobrimos isso, não é verdade? Nós descobrimos isso nesse tempo. Olha, tem lá, né, a forma de falar com o jovem é aquele jeito de escola. E aí? Não, o jeito de falar com o adolescente, com o jovem, com a criança, com o adulto, é a palavra de Deus. É a palavra que nos gera e que nos faz
ter honra diante do Senhor. Então é o que nós precisamos observar. Para terminarmos, Ministério de Louvor, pode ficar aí, porque o clima não... Ou melhor, sobe, vamos mudar esse clima no final, sobe. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então o que a palavra de Deus diz aqui é: tudo o que vocês fizerem, faça de coração, como se estivesse fazendo diretamente para Deus. O que eu e você precisamos mostrar para os nossos filhos é que tudo que nós fazemos de coração para Deus. Tudo de fato nós pensamos em Deus. Não apenas falamos, mas nós nos posicionamos assim. Nós nos posicionamos, nós mostramos para eles. Nós mostramos que Deus é tudo em nós. Ele é o primeiro nas nossas finanças, Ele é o primeiro na nossa casa, Ele é o primeiro em tudo. Nós honramos a Ele. Nós bendizemos a Ele. Amém? Eu quero orar